Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A aeromoça exige que piloto negro deixe a primeira classe, recebe ligação urgente e perde tudo. O avião estava quase pronto para decolar de Nova York com destino a Paris. A cabine estava tomada por uma leve excitação enquanto a tripulação concluía os preparativos finais. As portas estavam fechadas e os passageiros acomodados em seus assentos. O voo duraria quase 8 horas, mas para o capitão Antoine, seria mais do que apenas um voo. Marcava o fim de uma era, a última vez que ele assumiria o controle de uma aeronave antes de longas e merecidas férias. O ar estava carregado com a tensão da partida, mas também com a tranquilidade de um homem que sabia ter realizado muito mais do que simplesmente pilotar uma aeronave em sua carreira. Antoine havia tomado uma decisão especial para esta missão final. Aproveitaria o voo para descansar na primeira classe antes de entrar na cabine para o voo. Era um gesto simbólico, um momento de calma antes da agitação habitual das responsabilidades. Como piloto sênior, ele tinha esse privilégio, mas sabia que esse privilégio não seria mais o mesmo depois daquele dia. Acomodou-se em uma das luxuosas poltronas da seção reservada, fechando os olhos brevemente, apreciando o luxo simples, mas reconfortante do espaço. Seus pensamentos vagaram pelos anos passados, pela carreira que construíra, mas também pelos sacrifícios que a acompanhavam. A solidão era uma companheira constante em sua linha de trabalho, e hoje ali saboreava essa tranquilidade antes de retornar às suas funções. A primeira classe naquele avião era um mundo à parte. A atmosfera era calma, quase subjugada. Luzes fracas difusavam um calor suave, e o delicado aroma de perfume de luxo pairava no ar. Os passageiros, vestidos com ternos impecáveis, vestidos elegantes e joias brilhantes, acomodavam-se confortavelmente, suas conversas discretas pontuadas por murmúrios educados. Havia uma ilusão de perfeição, como se aquele lugar suspenso no céu fosse um pequeno pedaço de outro mundo. Todos pareciam estar ali por acaso ou status, lançando olhares furtivos e curiosos para os tripulantes que garantiam que cada detalhe estivesse em ordem. A elite global, sentada no espaço fechado e seguro da primeira classe, parecia não perceber que o homem que pairava sobre eles, a quem ocasionalmente vislumbravam brevemente enquanto cruzavam o corredor, estava, na verdade, literalmente o segurando em suas mãos. Entre elas, Mademoiselle Claire, uma comissária de bordo experiente, circulava pela cabine com certa desenvoltura, verificando os mínimos detalhes, ajustando as almofadas e garantindo que tudo estivesse em ordem para o voo. Ela não era particularmente jovem, mas era extremamente elegante, tendo aprendido a exercer sua autoridade com o mesmo rigor de seu uniforme. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente presos para trás, e seu olhar determinado observava cada movimento dos passageiros como se ela fosse a regente daquela sinfonia de luxo e conforto. Ela sabia exatamente o que cada passageiro esperava, conhecia a primeira classe de cabo a rabo e se sentia em casa naquele mundo. Mas hoje, algo chamou sua atenção, algo que quebrou sua rotina e a fez se endireitar um pouco. Não era apenas uma simples intrusão, não, mas uma cena estranha se desenrolando diante de seus olhos. Claire, enquanto verificava os detalhes do embarque, notou um homem caminhando lentamente em direção à seção da primeira classe. Ele usava um uniforme impecável, o de um comandante de voo. Ele se aproximou de uma das poltronas e sentou-se, sem nem mesmo prestar atenção à designação dos assentos. Parecia sereno, calmo, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Claire franziu a testa. Este homem, ele não parecia um passageiro comum. Ela se concentrou na figura dele. Ele era alto, com feições que exalavam certa dignidade, mas não havia nada de especial nele, exceto pela cor da pele. Negro. O contraste entre o uniforme impecável e a pele do homem era inesperadamente marcante naquele ambiente higienizado. Não era um julgamento da parte dela, mas a primeira classe era um mundo de símbolos e códigos. Os passageiros se acomodavam como reis e rainhas em seu castelo flutuante, e ali, tudo era uma questão de status. Os assentos eram atribuídos não apenas de acordo com a preferência dos passageiros, mas também com seu lugar na hierarquia social. Claire estava convencida disso. Aquele não era lugar para um homem como ele. Ela o observou por alguns instantes, intrigada. Por que aquele homem, vestido com um uniforme que parecia pertencer à cabine de comando, estava naquela seção, sem respeitar a etiqueta? Ela já vira pilotos descansando na cabine, mas nunca na primeira classe. Nunca. Um leve sorriso irônico surgiu em seus lábios. Ela decidiu intervir. Devia ter havido algum engano. Um mal-entendido.
Claire caminhou em direção a Antoine com passos firmes, os calcanhares ecoando no chão do avião com uma firmeza que traía sua autoridade. Com um leve sorriso irônico nos lábios, ela se permitiu olhá-lo de cima a baixo, como se sua presença por si só bastasse para impor respeito. Estava acostumada a essa posição, a essa certeza em seu papel. Afinal, ela era a comissária de bordo na seção mais exclusiva do voo, e cada ação que tomava era para refletir essa posição de poder e controle. Com licença, senhor, mas esta seção é reservada para passageiros, disse ela em um tom frio, quase glacial, o olhar fixo nele com uma arrogância silenciosa. Ela sabia que sua voz autoritária não deixava espaço para ambiguidade. A primeira classe era sagrada, uma área onde apenas passageiros de alta patente tinham permissão para pousar, e ninguém, nem mesmo um piloto, deveria perturbar a ordem estabelecida ali. Antoine olhou para ela sem dizer uma palavra. Ele a estudou em silêncio, seu olhar azul escuro perfeitamente imóvel. Sabia que o tom de Claire não era amigável, mas não reagiu à provocação. Já vira e ouvirá coisas muito piores durante sua carreira. Aprenderá a não deixar que pessoas como ela o afetassem. Sabia que algumas pessoas carregavam julgamentos invisíveis, preconceitos que lhes pareciam naturais, mas estavam completamente errados. Ele não viera ali para lutar, para fazer valer seus direitos. Não, viera em busca de um pouco de paz e sossego antes de retomar seu papel de capitão. Calmamente, quase com uma gentileza inesperada em um contexto tão tenso, ele respondeu: "Sou o capitão deste voo, senhorita. Estou aqui para descansar antes de voar." Sua voz era calma, firme, sem nenhum traço de raiva ou desprezo. Ele sabia que para ela suas palavras provavelmente seriam um choque. Ela devia esperar que ele reagisse com aborrecimento ou até mesmo com submissão. Mas Antoine não era homem de responder à hostilidade com hostilidade. Claire ficou paralisada por um instante, estreitando os olhos levemente enquanto sua mente tentava processar a informação. O capitão? Ele? Na primeira classe? Isso não combinava de forma alguma com sua imagem de piloto. Um piloto, para ela, era um homem estritamente dedicado ao seu papel na cabine. Ele deveria ser uma figura de autoridade que pilotava o avião, não um mero passageiro descansando entre aqueles que deveria supervisionar. O conceito de hierarquia na cabine do piloto era imutável aos olhos de Claire. Um piloto deveria ser visto na cabine, ele não deveria se misturar aos passageiros. Não assim. Não neste mundo de luxo e privilégio. Ela se permitiu um olhar cético para o uniforme dele. Uma camisa impecável, uma gravata bem ajustada, a braçadeira de capitão brilhando na penumbra. Seus olhos se demoraram por um instante nas dragonas douradas, a insígnia que indicava sua patente. Mas mesmo assim, uma dúvida persistia em sua mente. Seria ele mesmo, um mero capitão de voo, ou um homem se exibindo para encobrir algo? Suas certezas começaram a vacilar, mas seu orgulho e preconceito arraigados prevaleceram. Ele estava fora de questão, deslocado. O que ela viu ali foi uma violação das regras tácitas que governavam o mundo da primeira classe. "Sinto muito, mas você precisa sair deste assento", repetiu ela, com um pouco mais de firmeza desta vez, o rosto ligeiramente contorcido pela insistência da decisão. Há protocolos a seguir. Suas palavras estavam repletas da confiança infundada que sempre depositara em suas ações. Era como uma linha que ela precisava traçar, um limite que não podia ser ultrapassado. Antoine, embora um pouco incomodado com essa atitude, manteve a calma. Sentia a humilhação no ar, mas também sabia que esse tipo de comportamento não era incomum. Ele já havia passado por experiências semelhantes, em que as pessoas se deixavam guiar por estereótipos ou ideias preconcebidas sobre o que deveriam ser, o que deveriam fazer. No entanto, faltava-lhe a força para lutar contra essa ignorância, não naquele momento, não naquele lugar. Ele permaneceu em silêncio, com movimentos lentos e medidos, como se quisesse demonstrar que não estava frustrado nem chateado. Pegou sua bolsa sem pressa e se virou para a parte traseira do avião. Não tinha nada a provar ali. Sabia que, independentemente de onde estivesse no avião, seu papel permaneceria o mesmo. Ele sempre estaria no controle a 30.000 pés de altitude. Mas ali, naquele preciso momento, não queria se envolver em uma batalha de vontades. Sabia que era inútil. Não era sua hora de brilhar. Antoine caminhou calmamente em direção à parte traseira do avião, onde os assentos eram menos luxuosos, mas onde ele poderia descansar um pouco antes de assumir o comando na cabine. Isolamento não era um problema para ele. Ele havia se acostumado com isso ao longo dos anos. Sabia que esse tipo de situação, embora dolorosa, fazia parte da vida. Aprenderá a não deixar que pessoas como Claire o afetassem. No entanto, o estrago já estava feito.
Enquanto ele se afastava, Claire o seguiu com o olhar. Ela observou sua partida com uma sensação estranha. Uma sensação de satisfação crescia dentro dela, uma espécie de vitória sobre um homem que ela considerara indigno de estar naquele espaço reservado a passageiros privilegiados. Afinal, ela fizera bem em mandá-lo embora. Afinal, ele era apenas um piloto, um mero funcionário. Mas o que ela não sabia era que o homem que ela acabará de humilhar, o capitão que ela dispensara com confiança, era muito mais do que aparentava. Ele não era apenas um homem negro em uniforme de piloto. Era um líder, um homem cujas decisões e ações tinham um impacto muito maior do que seu status naquele avião sugeria. A lição que ela acabará de ignorar seria, mais cedo ou mais tarde, muito mais profunda do que ela jamais poderia imaginar. O voo decolou suavemente, o avião planando pelo ar fresco do Atlântico, seus motores ronronando em harmonia quase perfeita. Os passageiros estavam imersos em uma atmosfera de conforto, embalados pelo serviço impecável da tripulação. Claire, após o incidente com o capitão, retornou às suas tarefas habituais. Sua mente ainda estava agitada pela conversa, mas ela tentou se concentrar no trabalho. O voo parecia estar ocorrendo conforme o planejado, como um dia comum. No entanto, 1 hora após a decolagem, um alerta repentino e estridente soou pela cabine. O sinal não era comum. Era um aviso sério. Antoine, sentado em frente ao painel de instrumentos, deu um pequeno pulo, seu olhar imediatamente atraído para as luzes vermelhas piscando freneticamente no painel. Não se tratava de um simples alerta. O sistema de navegação havia parado de funcionar repentinamente como esperado. A situação era muito mais séria do que ele previra. A adrenalina imediatamente inundou seu corpo. Ele ouviu o celular vibrar na lateral do assento e quando atendeu, uma voz familiar da companhia aérea o chamou. Capitão Antoine, temos uma situação crítica a bordo. Parece que o sistema de navegação está com um defeito grave. Solicitamos que assuma o controle do voo imediatamente. O tom da ligação não era o de um simples relatório técnico, carregava a gravidade de uma emergência iminente. Antoine sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que a segurança era primordial e que a tripulação precisava estar totalmente preparada para lidar com tal situação, mas o que ele não havia previsto era a extensão da falha. Durante a inspeção pré-voo, tudo havia sido considerado em conformidade. Os sistemas haviam passado nas verificações de segurança. Ele havia recebido a garantia de que tudo estava em ordem. No entanto, esse problema apenas confirmou uma verdade amarga. Máquinas, por mais sofisticadas que fossem, às vezes eram imprevisíveis. O sangue de Antoine gelou, mas ele não teve tempo de deixar o pânico tomar conta. Suas mãos apertaram o telefone e ele desligou a ligação tão rapidamente quanto a recebeu. Levantou-se, com a mente a mil enquanto seus instintos de piloto afloravam. O avião voava a uma altitude de cruzeiro elevada e, embora estivesse estável por enquanto, o menor atraso na resolução do problema poderia ter consequências catastróficas. Ele correu para a cortina que separava a primeira classe da cabine principal. O tecido ondulou em seu rastro quando ele a empurrou com força. Ele nem teve tempo de notar os passageiros que agora o observavam, intrigados com a comoção repentina. Claire, que passava pelo corredor naquele momento, avistou Antoine, com o rosto tenso e o uniforme impecável mal escondendo a extrema concentração que ele exalava. Seus instintos profissionais afloraram, e ela correu para reunir informações. O que está acontecendo? Perguntou ela com uma expressão de genuína preocupação cruzando seu rosto por um instante. Seus olhos buscavam sinais de uma ameaça imediata. Ela estava pronta para oferecer apoio, mas também para entender o que estava acontecendo. A ideia de que aquele mero passageiro pudesse ser o capitão havia desaparecido de sua mente. Antoine não era mais apenas um homem de terno. Era ele quem segurava as rédeas do voo, o homem que poderia mudar tudo em uma fração de segundo. Antoine, no entanto, não teve tempo de responder à curiosidade de Claire. Seus olhos estavam fixos na tela de controle da cabine, uma infinidade de informações rolando a uma velocidade assustadora. Ele olhou brevemente para ela e suas palavras, frias e firmes, ecoaram no ar. Há um problema com o sistema de navegação. Preciso intervir. Só isso. Não havia espaço para explicações nem tempo para debate. O silêncio se instalou no ar, pesado com a gravidade de suas palavras. Claire congelou. De repente, um lampejo de compreensão cruzou sua mente. O homem que ela havia humilhado, o homem que ela havia expulsado da primeira classe, não era um passageiro comum. Ele não estava ali por acaso. Ela havia subestimado sua posição, seu papel, e em um instante, a verdade a atingiu brutalmente. O capitão. O verdadeiro capitão. O mestre deste voo. Ela sentiu a vergonha tomar conta dela, mas não teve tempo de se conter.
Antoine, já de frente para a cabine, entrou na cabine do piloto. A cabine estava banhada por um brilho sinistro, uma luz quase avermelhada emanando das luzes piscantes. O copiloto e os demais tripulantes já estavam em ação, com movimentos precisos e coordenados apesar da pressão. Antoine assumiu seu lugar atrás dos controles, os instrumentos à sua frente parecendo distorcer a realidade com suas luzes piscantes e alertas incessantes. Um dos copilotos se virou para ele, com a voz carregada de tensão. O sistema de navegação falhou completamente, capitão. Perdemos a trajetória do GPS e o sistema de piloto automático está inoperante. Precisamos assumir o controle manual imediatamente. Antoine assentiu sem hesitar. Certo. Me passe os controles. Ele respirou fundo, seu olhar fixo no horizonte à frente, onde o desafio invisível se estendia. O mar abaixo era invisível, a única indicação da situação atual eram os instrumentos que mostravam um voo estável, por enquanto. Mas não havia margem para erros. Calma e determinadamente Antoine concentrou-se nos controles, suas mãos agindo instintivamente, manipulando botões, alavancas e mostradores com precisão milimétrica. Ele sentia a adrenalina pulsando em suas veias, mas sua mente permanecia calma e racional. A situação era séria, mas ele não era de se deixar dominar por ela. Cada movimento era feito com um único objetivo: controlar a situação. Ao fundo, o copiloto e outros membros da tripulação continuavam a seguir seus procedimentos de emergência, comunicando-se com a torre de controle e fazendo ligações para verificar todas as opções possíveis. Mas Antoine, como capitão de um navio em mar agitado, sabia que a direção do avião não dependia mais da tecnologia, mas sim de suas mãos e de sua experiência. Os minutos se arrastavam, e o voo continuava a desafiar as expectativas. Antoine e sua tripulação travavam uma batalha silenciosa contra o tempo, contra falhas técnicas, contra o invisível. Mas ele não estava sozinho na direção daquele voo. Claire, por sua vez, permanecia na cabine principal com o coração disparado, ciente de que o homem que ela julgara precipitadamente era quem controlava a vida de todos a bordo. Os minutos passavam, mas dentro da cabine, eles pareciam se esticar de forma quase insuportável. O ar tornara-se pesado, quase sufocante, como se a própria atmosfera sentisse o peso da emergência. Luzes piscantes, bips de alerta e o rugido dos motores enchiam o espaço fechado, formando uma coleção dissonante de sons que se sobrepunham ao ritmo acelerado dos batimentos cardíacos de Antoine. Não havia mais espaço para ansiedade ou fadiga. Seu olhar estava fixo nos instrumentos de navegação, os números rolando a uma velocidade quase sobre-humana. Era essencial ser preciso, cada gesto, cada toque de botão, cada movimento do joystick, tinha que ser calculado com extrema precisão. O copiloto, sentado ao lado dele, lançava olhares furtivos para Antoine, ocasionalmente oferecendo-lhe uma breve atualização da situação. Mas Antoine não se deixava distrair. Sua mente trabalhava a uma velocidade vertiginosa, um foco aprimorado por anos de experiência em situações muito mais críticas. Ele sabia que não era hora de duvidar. O avião precisava ser estabilizado a todo custo, e suas mãos, embora trêmulas com a intensidade do momento, não demonstravam fraqueza. Cada segundo contava. Lá fora, Claire, embora ainda reclusa na cabine principal, não conseguia evitar uma ansiedade crescente. Os passageiros ao seu redor pareciam alheios à gravidade da situação, mas ela sabia agora que o que estava acontecendo na cabine podia ser uma questão de vida ou morte. Mal conseguia ouvir os murmúrios dos passageiros, seu flagrante esquecimento do perigo que os ameaçava. Sabia que o capitão não era apenas um homem de uniforme. Ele era um herói, um líder, um guia. E estava fazendo o que era necessário para salvá-los. Os segundos pareceram se arrastar e finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Antoine conseguiu estabilizar o avião. O painel de instrumentos, que era um verdadeiro emaranhado de sinais de alerta, foi se acalmando aos poucos, como um monstro rugindo finalmente se deixando acalmar. As luzes vermelhas começaram a piscar com menos frenesi e os alarmes cessaram gradualmente. Antoine finalmente se permitiu aliviar um pouco da pressão que o pressionava. Suspirou profundamente, o rosto marcado pela tensão, mas uma satisfação silenciosa o preencheu. O avião estava fora de perigo. Os passageiros estavam agora seguros. Vidas haviam sido salvas. A tripulação, informada do sucesso da operação, começou a respirar fundo, como se uma névoa invisível tivesse se dissipado no ar. Os rostos relaxaram, embora alguns permanecessem pálidos, testemunhando o impacto psicológico do incidente. Mas para Antoine, a batalha ainda não havia terminado. O que ele acabará de realizar parecia quase secundário em comparação com o que logo descobriria.
No momento em que pegou o celular, sentiu uma leve pressão no peito, uma sensação desagradável que nada tinha a ver com o estresse da situação anterior. Instintivamente tentou afastar o pensamento, mas já sabia o que o esperava. Tocou na tela, verificando suas mensagens, e o que leu ecoou em sua mente como o estrondo de um trovão. A mensagem era da irmã dele. Antoine, a mamãe teve um derrame. Você precisa voltar. Suas mãos congelaram por um instante, o mundo ao seu redor desmoronando lenta mas inexoravelmente. O som dos motores, as vozes da tripulação, tudo de repente parecia distante demais. O avião ainda estava lá, voando no céu, mas tudo que ele conseguia ver era a mensagem, sua mãe e o medo crescente que o consumia como uma onda implacável. Ele fechou os olhos, forçando-se a respirar lentamente, a recuperar algum controle. Mas a imagem de sua mãe, deitada em uma cama de hospital, provavelmente inconsciente e frágil, o assaltava. Não se tratava de uma simples chamada de emergência, era o mundo de uma vida inteira que acabará de virar de cabeça para baixo. A certeza que ele jamais gostaria de enfrentar se materializou diante de seus olhos. A vida era frágil, e mesmo que ele tivesse salvado vidas naquele dia, a de sua mãe não estava garantida. Na cabine principal, Claire, que observava silenciosamente toda a cena, sentiu-se subitamente tomada por uma onda de vergonha. Ela julgara aquele homem e o tratara com um desdém do qual se arrependia amargamente. Deixará que seus preconceitos assumissem o controle e agora se via diante de uma realidade cruel. O mesmo homem que ela humilhara algumas horas antes acabará de salvar vidas, sem hesitação, sem nenhuma glória aparente. E o que ela fizera? Ela o menosprezara simplesmente porque ele não era quem ela imaginara. Ela agira por ignorância, por orgulho. A culpa começou a corroer Claire por dentro, mais forte do que o orgulho que a guiava até então. Ela sabia que o que fizera não poderia ser desfeito simplesmente com um pedido de desculpas, mas precisava tentar mesmo assim. Não havia como voltar atrás na situação em questão, mas precisava encarar a verdade, confrontar seu erro. Ela se levantou com passos lentos mas determinados em direção à cabine. Bateu suavemente na porta antes de entrar, com cuidado para não quebrar o silêncio pesado que pairava no ambiente. Antoine permaneceu sentado com o olhar perdido no espaço, como se sua mente estivesse muito além do céu ao seu redor. Ela parou por um instante, hesitante. Então, em voz baixa e arrependida, disse: Capitão, quero me desculpar. Eu não deveria, eu não sabia. Ela sabia que aquelas palavras não seriam suficientes para apagar a humilhação, mas eram tudo o que podia oferecer naquele momento. Antoine virou lentamente a cabeça em sua direção, com os olhos escuros e cansados. Ele a examinou por um instante, buscando alguma sinceridade em seu olhar. Então, finalmente, um sorriso tênue, nem encorajador nem reconfortante, surgiu em seus lábios. Está tudo bem, disse ele, com a voz calma, mas marcada pelo cansaço. Mas lembre-se, as aparências são apenas parte de quem somos. O que importa é o que fazemos. Claire baixou a cabeça, sentindo o peso de seus erros pesar ainda mais. Ela girou nos calcanhares e saiu da cabine, com remorso esmagando seu coração. O voo continuou, mas ela sabia que nada jamais seria o mesmo. Sua perspectiva de vida do que significava ser humano havia acabado de mudar radicalmente. Antoine, depois de guiar o avião para Paris, foi diretamente ao hospital onde sua mãe estava internada. No caminho, refletiu sobre a ironia da vida. Ele acabará de salvar vidas inteiras, mas isso não era nada comparado à incerteza que o aguardava no hospital. Lá no quarto de sua mãe, percebeu que às vezes a vida não é medida nem pelas aparências nem por conquistas espetaculares, mas simplesmente pelo que escolhemos fazer quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Quanto a Claire, ela nunca mais olharia para os outros da mesma forma. Seu orgulho e preconceitos que ela usará por tanto tempo como escudos, tornaram-se fardos insuportáveis.